Você sabe que o seu plano de saúde tem que cobrir obrigatoriamente? Tem que fornecer medicamentos, cirurgias estéticas? Saiba agora no nosso podcast Doutor, por favor. Fique conosco. Olá, amigas e amigos. Eu sou José Cavalcante. Este é o podcast Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. E hoje estamos aqui recebendo a doutora Suiane Coelho para uma Prazer. conversa muito interessante sobre planos de saúde. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui, né? Falar um pouco desse conceito de saúde, né? Que ele é muito vasto na nossa jurisprudência. E quando a gente fala em saúde, a gente pensa já em vida, né? O que é saúde? Qual o conceito de saúde? Por que ele é tão importante, né? Porque saúde, quando você fala em saúde, você tem que estar ligado à vida. E o que é vida? É o equilíbrio entre a sua saúde mental, física, psicológica e o ambiente em que você vive. Então você tem que estar dentro do ambiente equilibrado, tanto mental quanto psicológico. E aí nós vamos ter assim vários conceitos no dicionário, que é condições necessárias, né, para a pessoa dar continuidade à sua vida. Então, esse é um dos principais conceitos que traz na nossa Constituição também. Tanto que a vida é um bem jurídico constitucionalmente garantido. Partindo desse pressuposto, a gente vai para a saúde. Então, saúde, o que, que é? É um direito social, está previsto na nossa Constituição Federal, no título 2 das garantias fundamentais. É o núcleo basilar da Constituição Federal, né? E aí ele foi garantido na nossa Constituição de 88 a primeira vez. Aí você fala, então antes eu tinha, como que eu tratava a saúde, né? Como que era garantido a saúde? Era garantido apenas em contrato, né? Conforme já teve aqui vários outros podcasts, era contratual apenas e ele era regido pelo Código Civil. E cada operadora criava suas regras contratuais próprias. Com o advento da Constituição, passou-se a ser regulamentado. E aí nós vamos ter diversos dispositivos constitucionais em que vai dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e devendo ser regulado por lei. Só que até o momento a gente não tinha lei específica para regular a saúde. Então, passa-se a Constituição, aí quando é em 98, cria-se a lei que é o marco legal da saúde suplementar, que é a Lei 9.656 de 98. Então, essa lei ela veio para regular as operadoras de planos de saúde, regular a saúde pública, né, e dar condições de você ter um parâmetro claro, né? Então, ela é muito importante nesse sentido, de as operadoras terem como trabalhar e os consumidores terem seu direito garantido. Tanto é que na lei, no artigo 35G, ele vai ter um dispositivo que mencionando o seguinte: o CDC aplica complementarmente aos contratos do plano de saúde. Então, a partir de 88, a gente tem a regulação constitucional, depois veio o Marco Legal da Saúde Suplementar, e em 2000 cria-se a ANS. E o que é a ANS, né? É a Agência Nacional de Saúde Suplementar que vai regular, fiscalizar os planos de saúde, porque não basta só vir a Constituição e falar, cria-se lei e todo mundo tem acesso à saúde. E como a gente vai regular isso? Com a ANS, que vai fazer a regulação do mercado dos planos de saúde. Então, só lembrando que a doutora Suiane Coelho, ela é especialista, né? Trabalha nessa área da saúde há vários anos, né? Em empresas, e ela também está advogada, né? Previdenciarista, trabalhista, Trabalhista. formada pela Direito de São Bernardo, aqui do ABC, e também estava em doutorado na Argentina, né? É um, Estamos. aproveita e passeia, né? Também um pouquinho pela Aproveita e Argentina. passeia. A gente está sempre estudando, né? Não É pode muito bom, né? parar. Fazer doutorado em outros países é muito bom. Tá misturando um pouquinho EAD e presencial também. Isso. É, A né? AD tem o percentual mínimo que é garantido pelo MEC, que já foi feito, agora é só presencial. Ah, muito bom. Senão não consegue diploma. É verdade.
Então, olha, vamos aproveitar aí para se inscrever no canal, né? Deixar o seu like, ativar o sininho para notificações. Toda quinta-feira temos uma nova entrevista e vamos assim desenvolver esse tema aqui muito interessante, né? A doutora já deu um histórico muito assim abrangente, né? De como surgem, né, os planos de saúde, as regulamentações e é sempre bom conhecer, né? Agora, doutora, uma coisa assim sobre planos de saúde que as pessoas se preocupam muito, né? É sobre cobertura, né? Quando as pessoas fazem um contrato, vem ali um contrato que diz certas coberturas, mas a gente sabe que a vida ela é dinâmica, né? As doenças aparecem doenças novas que ninguém conhecia. E como que ficam assim nesses contratos as coberturas dos planos de saúde? Sim. Então, recentemente a gente teve, né, a discussão se o rol era taxativo ou exemplificativo. Inicialmente, quando foi criada a lei, na própria lei fala que o rol é taxativo, tá? Só que a nossa medicina está evoluindo muito, as doenças em si também, né? Então, com esse avanço, tanto tecnológico, quanto da medicina, quanto de tudo, é necessário que esse rol ele seja mais dinâmico. Então, veio essa discussão e a jurisprudência determinou que o rol ele é exemplificativo. Por que disso? Porque esse rol, ele é um rol mínimo, ele não é um rol que esgota todas as doenças, que esgota todas as coberturas, né? Então, ele é o rol mínimo que vai garantir o mínimo de cobertura. Inclusive, uma das coisas interessantes que veio junto com essas alterações foi que o rol, antigamente, ele era atualizado a cada 2 anos, tá? Já com essas novas leis e atualizações, esse rol ele é atualizado constantemente. Basta um pedido junto à ANS. Aí faz o protocolo no site da ANS, tem todas as regras. A ANS vai verificar a viabilidade social, a viabilidade científica, vai verificar todos os casos científicos, se tem estudos científicos suficientes que podem ser atualizado o rol. E aí atualiza-se o rol constantemente agora, basta um pedido. Certo, e esse rol aí, a gente sabe que quando se incorpora uma nova obrigação ao convênio, né, ao plano de saúde, é claro que isso traz custos, né? E esses custos eles são repassados integralmente aos consumidores ou existe aí uma divisão, um amortecimento, uma mitigação? Como que funciona isso na prática? Tá, vamos separar aí. Aí a gente está falando, o custo ele não é repassado imediatamente para o consumidor, tá? Porque o reajuste, né? Aí, porque quando a gente fala em custo, a gente fala em reajuste e fala na parte econômica da operadora. Então, assim, o custo ele é separado, ele não é repassado imediatamente, tá? Esse é um ponto. Mas aí a gente tem a questão do reajuste, que ele, pela lei do Código, a lei foi alterada também com o advento do Estatuto do Idoso, tá? Em 2004. E aí, quais são os critérios desse custo? Quando ele pode ser repassado? Ele só pode ser repassado em 3 momentos. Ou por idade, que aí tem o reajuste etarial, que é pela idade, ou o reajuste pela anual, que a operadora aplica, ou técnico, que esse é muito difícil acontecer, e aí é uma intervenção da ANS, tá? Esses daí a gente quase não tem, acho que teve um na história ou 2 no máximo. Que às vezes tem contratos que tem assim, não um contrato, mas na gestão do plano de saúde, eles mandam lá um reajuste técnico, mas eles não colocam, não especificam, né? Seria irregular, né? Não especificar a Então, razão. aí a gente também tem que separar os contratos. Eu estou falando de contrato individual ou coletivo? Se eu falo de um contrato individual, eu aplico a regra que está no contrato. Ou é anual, ou etário. E o etário, ele existe 10 faixas, tá? Com o advento da lei, ele foi criado 10 faixas. E hoje, o que, que acontece? Você pode sofrer 2 reajustes no ano. Então, para quem quer Porque compra, aí vai ter várias faixas. Então, de 0 a 18 anos é uma faixa. Aí dos 20, e aí está escalonado por faixa etária. Tanto que no seu contrato, quando você assina, vai estar lá escrito: de 0 a 18 vai sofrer um reajuste no 18, de 21 e assim sucessivamente até os 59 anos. Porque o Estatuto do Idoso, ele limitou o último reajuste aos 59 anos. Porque anteriormente, esse reajuste ele podia ser até os 70 anos. Então agora não pode mais.
Aí só vai ter o reajuste depois do 59 e o anual. Certo. A doutora falou de convênios, planos individuais e coletivos, né? Nós sabemos que existem empresas que elas captam um grupo de clientes, né, para fazer um plano coletivo. Então, parece que nesses planos, a pessoa que adere a esse tipo de plano não tem os mesmos benefícios do particular, ou estou enganado? Tem alguma diferença em questão de cobertura, questão de reajuste? Tem vantagem ou desvantagem em cada um dos dois? Não, o grupo, quando você fala de agrupar empresas para fazer o plano, é porque às vezes a empresa, você tem uma empresa limitada a 30 pessoas. E aí o custo ele é um pouco mais alto. E aí, quando você tem um grupo maior de beneficiários, o custo ele acaba sendo diluído entre essas pessoas, né? E aí ele é um pouco mais baixo. Mas lembrando que aí o que acontece? Essa questão do reajuste vai ter também a parte se eu vou ter um uso muito. Então, por exemplo, se eu tenho dentro desse grupo uma pessoa com câncer, ou que esteja aumentando o custo, esse custo ele vai ser aumentado no ano e vai ser repassado no ano seguinte para todos os beneficiários, entendeu? Desse grupo. Quanto que o individual, não, o individual é só você que está utilizando. Então, ele vai seguir aquele parâmetro de regra de reajuste anual e reajuste por faixa etária, tá? E quando é o coletivo, ainda tem esse reajuste ainda que é o que a gente chama de sinistralidade. E a sinistralidade seria assim a possibilidade das pessoas terem certos tipos de doenças, Certos tipos de exigirem doença tratamento. exigirem tratamentos mais caros, mais constantes, né? E aí, nesse caso, acaba no plano coletivo como um todo, empresarial, no ano seguinte, tendo reajuste também dessa forma. Se- Aumenta um pouco o reajuste. Assim, no dia a dia das pessoas que usam convênio, né, muitas vezes elas não têm condições de ficar se locomovendo para o hospital e precisam, talvez, de um tratamento domiciliar, né? Então, tem duas questões. Esse home care, ele é obrigatório ou só para algum tipo de doente? Por exemplo, quem tem câncer, pessoa que tenha câncer já no estado avançado? Tá. Seria a primeira pergunta. Tá, vamos lá. O que que acontece? O home care, ele é um tratamento domiciliar, né? E aí ele vai requerer um tratamento multidisciplinar de vários profissionais, assim como o fornecimento de vários insumos. O que que acontece? Para o câncer, regra geral, não há previsão na lei do home care. Seja para o câncer, seja para qualquer outra doença. Contudo, é uma mera liberalidade da operadora oferecer. Ele não está no rol, tá? Não é obrigatório fornecimento. Ela que vai decidir em função do custo para ela, às vezes pode ser até mais prático atender em casa. Isso. E costuma ser oferecido o tratamento de home care para casos de mal de Parkinson ou Alzheimer estado avançado. Porque essa pessoa, se ela fica num ambiente hospitalar, ela pode ser contaminada com outras doenças mais graves. Então, como é só um tratamento que vai manter ela em dignidade de vida dentro das condições dela, então é feito pela operadora a liberalidade de oferecer o home care, tá? Por que que por casos de câncer não se faz isso? Porque tem que ministrar morfina e outros componentes. E a pessoa está num estado mais debilitado de saúde. E aí requer, às vezes, intervenções necessárias de médico, de urgência, assim, de paradas cardíacas e entre outros. Por isso que aí, nesse caso do câncer específico, ele tem que ser tratado no ambiente hospitalar, não podendo ser dado por liberalidade da operadora o home care. E assim, no caso dos medicamentos para o home care, né, o fornecimento de medicamentos é obrigatório para a operadora também? Todo tipo de medicamento? Ou o paciente tem que comprar alguma coisa? Como que funciona isso aí? Então, se eu estou falando de receituário médico normal, medicamento normal, não tem cobertura, não é obrigado a cobertura a fornecer. Contudo, há alguns casos que está no rol, está na lei e é obrigatório, como os casos de medicamentos oncológicos orais. Nesses casos, é sim devido,
tá no rol lá direitinho e a operadora vai fornecer. E aí ela tem o prazo de até 10 dias úteis para liberar essa medicação. Fornecer a domicílio, né? Para quem tem Fornecer a câncer. Para domicílio quem tem para quem câncer. tem câncer. Ah, Então, para os obrigado. casos de câncer, são obrigados. Eles têm que fornecer a domicílio, mas não tratam o home care. Não É tratam só o remédio. Só o remédio oral. Porque em alguns casos, a pessoa só tem ela fica só com medicamento, né? Então, por exemplo, ela já saiu daquela crise, ela não está mais internada, ela não está mais em home care, mas ela precisa do medicamento para manter a sua qualidade de vida. Nesses casos, o medicamento oral de tratamento, ele é devido sim. Agora, falando em medicamentos, nós sabemos que tem medicamentos que são registrados na Anvisa, né? Depois de muita pesquisa, a Anvisa registra, e medicamentos que já têm alguma eficácia comprovada, já tem um registro parcial, mas não tem um registro definitivo na Anvisa, né? E nesses casos, os convênios são obrigados a fornecer esse tipo de medicamentos também? Não. Então, esses casos dos medicamentos já registrados não são obrigados a fornecer. Tá? Somente os para tratamento de câncer mesmo são obrigados a fornecer. E há algumas liminares, né, que pede alguns medicamentos mais caros, e aí quando se tem o registro, entende o STF que é devido. Quando não se tem o registro, normalmente não concede a liminar. Mas assim, no caso de um medicamento que ele já tem assim estudos e até já está sendo usado em outro país, mas no Brasil ainda não foi. E aquele medicamento é o único que está funcionando para a pessoa. O governo não teria a obrigação de fornecer assim mesmo? Não tem obrigação de fornecer, até porque não está no rol, né? Então ele não tem obrigação de fornecer. Não está no rol, não está registrado, e aí é onde as pessoas entram com as liminares para oferecer, até porque tem o custo atorial das operadoras, né? Por exemplo, um medicamento de 6 milhões é um medicamento viável para uma pessoa, mas eu tenho outras liminares, são 200 mil vidas, mais de 200 mil vidas para uma operadora. Então, os tribunais não têm deferido, né, em relação com os convênios particulares, esse fornecimento de medicamentos que ainda não tem o registro. Não, ele tem deferido. Tem deferido a liminar? Ele tem deferido a liminar. Mas a liminar não quer dizer que é obrigatório que está no rol. Tá? Ah, não está no rol. Ele não está no rol, não é obrigatório essa Certo. medicação. Mas em Mas alguns casos, os tribunais, prática... dependendo da comprovação científica que você demonstra para o juiz, eles deferem sim. Porque aí a gente que mostrar com laudos, tudo, né, que é o único, que o outro não deu certo. E aí a gente entra naquela questão, saúde e vida. Está na lei, está na Constituição, o juiz não pode ser negado a uma decisão. Né? Então acho que nesse caso tem que privilegiar a vida, não o registro, né? Exatamente. Aí o juiz pode fazer isso. Nós, operadoras, temos que pensar no custo, temos que pensar no que a ANS autorizou, né? O que está autorizado, o que não está autorizado no rol. Um assunto muito assim em voga hoje em dia. É bem polêmico, né? Esse assunto. Isso é complexo, né? Não existe uma resposta certa, né? E tem um assunto assim bem polêmico também hoje em dia, que existe uma preocupação cada vez mais crescente, não apenas com a estética, mas com a saúde como um todo, né? Então, a questão da cirurgia bariátrica, né? Que nós sabemos que o abdômen inflamado, ou seja, gordo, vamos dizer assim, ele pode, né, em alguns casos, assim, afetar alguns órgãos, tudo isso. Então, às vezes a cirurgia bariátrica também é importante nesse sentido. Então, são duas questões. Uma, essa cirurgia bariátrica deve ser coberta pelos planos de saúde, e a cirurgia estética decorrente da bariátrica. Então, vamos lá. Primeiro a gente fala sobre o porquê da cobertura, né, da cirurgia bariátrica. O que é isso, né? A cirurgia bariátrica, ela entra no rol dos problemas muito graves que nós temos na saúde hoje. 60% das pessoas no Brasil são obesas. 60%? Das então pessoas... eu tô igual a todo mundo. Eu também estava, tá, doutor? Eu vou te contar que eu também estava. Eu cheguei a ficar obesa. E o problema da obesidade, o que ela traz para você? Ela traz um problema de saúde.
E quando as operadoras de saúde são obrigadas a cobrir, é porque a gente está falando de saúde pública no geral, né? 60% de pessoas obesas é grave, né? E aí a cobertura ela é obrigatória, tá no rol. A gente trata da saúde pública, isso é muito importante. Só que a gente tem que conscientizar toda a população também, né? De às vezes fazer suas escolhas alimentares. Isso é difícil, porque a gente tem um excesso de comida aí Comida industrializada, né? industrializada, fast food, Salgadinhos. salgadinho aí à vontade. E a gente não é muito forte para isso, né, doutor? A gente come mesmo. Então, a cirurgia bariátrica, ela é coberta, é obrigatório, ela é de extrema importância. E qual o critério para se cobrir essa cirurgia? A partir do índice do MC40, né? E aí, Que como é seria o MC medido, 40? ele pega a sua altura e divide pelo peso. Ah, sim. Peso, altura, e aí sai lá o da, Na índice gordura. da gordura. O índice do gordinho. O índice do gordinho. E aí, para a cirurgia bariátrica, a partir dos 28, o senhor já é considerado obeso. Pré-obesidade. E basta, assim, superar esse patamar para fazer jus ao pedido. 40, o IMC 40, para fazer a Chegar no cirurgia. 40, então tem 12 aí de margem, né? Para ver se a pessoa emagrece, né? Isso. Aí a pessoa chega no 40 e aí o médico vai ser avaliado também a questão. Se ela está tendo, porque aí vai ter várias dificuldades quando a pessoa chega nesse IMC. Ela não vai ter sono, ela vai ter apneia, ela vai ter problemas cardíacos, ela vai ter problemas variados de psicológico, de discriminação, né? N problemas. E aí, como saúde pública, a cobertura é obrigatória. Voltando à questão, e a cirurgia plástica? Ela é coberta? Sim, ela é coberta para os casos daquele abdômen avental, abdômen que dá ferida, né? E aí tem todo o critério médico que vai O que é analisar. abdômen avental? É o abdômen que cai. Ah, caidão, aquele caidão. Caidão. Parece um avental, né? E tem o Isso. pneuzinho também, que é aquele que fica dobrado, Porque né? o que que acontece? Quando você está muito obeso, faz a cirurgia, você vai emagrecendo, certo? Só que aquela pele, ela esticou. Certo. Aquela pele vai diminuir e não vai ter mais a gordura lá. Então ela fica Aí caída. ela fica caída. É literalmente É o avental, gostei do é o nome. avental. É o termo usado. E aí, nesses casos, sim, é coberta a cirurgia, sim. Agora, o que não é coberto, doutor, eu quero fazer bumbum, quero fazer peito, essas coisas. Não. Aí vai ser É só o decorrente da necessidade da bariátrica necessidade mesmo, para que aquele da bariátrica. paciente segurado tenha uma qualidade de vida adequada, né? Certo. Então, doutora, a gente falou no começo da conversa, né, sobre essas coberturas que elas vão sendo incorporadas, né, por causa da evolução, tudo isso. E temos também um assunto que é bastante atual hoje em dia, que é do transtorno do espectro do autismo, né? Então, existe cobertura prevista para isso, né? E a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer e acompanhar como que funciona. Tá, vamos lá. O transtorno, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que que acontece? Ele vai mudar a forma como a pessoa que tem o transtorno interage com o mundo, né? Não é uma doença, ele não é uma doença, tá? Ele é considerado uma deficiência oculta. Só que no início, quando surgiu, desde a década de 90, desde 1999, já havia estudos, já havia critérios de identificação da doença. Era antes considerado como doença. Aqui no Brasil, em 2012, desde 2012, ele passou a ser considerado como deficiência. É tanto que surgiu o símbolo, né, do cordão, para você, se a pessoa quiser usar o cordão, que é o quebra-cabeça colorido, ali identifica o que esse cordão? Ele identifica aquela deficiência oculta, porque ela não é visível, né? E às vezes as pessoas não têm muita paciência, né? Acontece várias coisas que a gente vê aí nas mídias, né? Discriminando essas crianças, discriminando pessoas. Isso é um problema muito sério. Temos que educar a sociedade para isso também, né? Então, o que que acontece? Eles, desde 1999,
está se estudando, está se verificando. No Brasil, em 2012, criou-se a deficiência oculta, né? E aí ele vai de frente com um rol nosso das pessoas que são deficientes. E aí, por que que é importante a cobertura dos planos de saúde? Porque qual que é o sentido dessa cobertura? O sentido é dar dignidade a essa criança, dar qualidade a essa criança de vida. Então, a partir desse momento, eu estou indo de encontro à Constituição e encontro ao ECA, que a criança é prioridade nossa, como a sociedade como um todo. Então, devemos dar isso a ela, porque elas são o futuro também, né? E aí, quando eu gero qualidade de vida para essa criança com esse tratamento multidisciplinar, que é obrigatório, tem cobertura, está no rol, ele não tem limite, tá? Não tem limite De idade, de tempo. de tempo, não tem limite de tratamento, ele é ilimitado. Isso está no rol também. O que que acontece? Muitas vezes nós temos alguns problemas com alguns profissionais, que, por exemplo, ele coloca 40 horas semanais só de psicoterapia. Aí é muito, hein? Só que essa criança tem só psicoterapia? Não, ele tem a escola, ele tem outros convívios, ele tem outras terapias a ser feitas. Então, às vezes, algumas desses pedidos são negados ou levado uma junta médica para analisar o caso concreto. Mas, via de regra, são todos concedidos, sim. Nesse caso aí, o sistema que funciona de reembolso, o... Isso, tem para alguns casos reembolso, mas se está no contrato da pessoa. Sim. Então, aí tem o escalonamento do contrato, a pessoa tem um contrato que dá a possibilidade do reembolso e não tem o prestador cadastrado na rede, ela pode fazer a parte e solicitar o reembolso à operadora. E aí é limitado o reembolso dentro do contrato dela, porque se é um contrato de plano de saúde, ele pode ser um contrato de seguro-saúde, aí nesses casos do seguro-saúde o reembolso ele é integral. O Né? seguro de saúde ele é mais abrangente Ele é que mais abrangente também, né? Ele é mais caro também, né? Ele permite também você ser tratado por um médico de confiança que não faça parte Que não daquele faça governo. parte e aí pode ser reembolsado, né? E é muito mais caro, assim, como geralmente é a porcentagem. Então, depende muito, né? Quem costuma ter isso é o Bradesco, né? Essas operadoras voltadas só para seguro-saúde mesmo, né? A nossa não tem, nós temos dentro do plano de saúde, oferece sim para os mais altos, né? E aí você vai subir no escalonamento da faixa, né? A partir do Advance 600 a gente já tem esse plano de reembolso, né? Do No caso 500, assim 600 para cima. do TEA, né, o transtorno do espectro autista, às vezes pode ser até uma condição congênita, né, que a criança já nasce com aquele problema. Então, vamos supor, já se sabe que ela tem esse transtorno, então o consumidor quer fazer um plano de saúde, quer colocá-la como dependente, né, ou até mesmo através de um convênio de uma empresa. Então, as exigências relativas àquelas doenças pré-existentes, né, que às vezes elas são assim excluídas proporcionalmente ou parcialmente dos planos, né, elas são feitas ou não são feitas? Então, vamos lá. Como eu já disse no início, ela não é uma doença, certo? Ela é uma deficiência. Então, quando eu contrato o plano de saúde, que eu tenho que informar que eu já tenho uma deficiência, eu vou ter que cumprir as regras de carência. Tá? E aí eu cumpro as regras de carência. Se eu tiver uma urgência dentro desse período de 24 horas, eu estou abrangido. E aí tem o escalonamento lá para cada serviço que você vai precisando cumprir a regra de carência, né? Então, E aí tem que cumprir as regras da carência do contrato em si. E aí certo. cada contrato tem a sua regra. Mas urgência e emergência é 24 horas. 24 horas do... A partir de 12 horas, a partir do momento que você já Que assinou o contratou, contrato. no outro dia teve um problema, você já pode Já pode usar. utilizar. E essa atuação de emergência, ela extingue a carência ou não? Você mantém a carência para outros eventos? Então, para outros eventos, se ele decorreu desse evento urgência, aí não extingue a carência. Se não decorreu, tem que voltar a cumprir, Tem então. que voltar a cumprir. Doutora, foi muito interessante a conversa, mas o público também quer fazer suas perguntas. Vamos Antes, lá?
Quer falar alguma coisa Eu antes? quero falar uma coisa Pois antes. não. A questão do TEA, o que que acontece? Tem um site internacional, que é um site que ele fala sobre um relatório, né, de controle e de prevenção de doenças. Tem um estudo nele Pode falar de o nome do site? A gente coloca aqui no. Centro de Controle e de Prevenção de Doenças. Esse é o nome do site, né? Ele vai ter depois eu passo o link porque é internacional. E o que que acontece? Há uma estatística que foi realizada em 2021 nos Estados Unidos para cada 1 milhão, cada uma criança, 44 são autistas. 44 Cada uma criança são autistas. em cada 44, um é Uma autista. autista. É um índice alto, né? Um índice alto. Sabe quanto que é no Brasil? Não. Para cada 200 milhões de habitantes, 2 milhões são autistas. Então já temos 1% da população. 1% da população, Fora conforme o aqueles IBGE. Está Fora no, aqueles que tá são no e não IBGE. sabem, né? Está no IBGE. Que eu estava conversando outro dia com uma senhora que ela faz tratamento para crianças dessa forma, falou que tem 3 níveis de autismo, né? Parece que no nível 1 a pessoa não tem consciência do autismo, ou ninguém nem percebe, né? E ela não precisa do apoio de ninguém. Ela se vira sozinha. E depois que a pessoa às vezes já está na idade madura, que vai perceber que ela tem esse transtorno. Então, é tanto que o nosso, ele só entrou no CID em 2000 e depois que criou a lei do acesso do deficiente, que foi considerado como autista, depois que surgiu o CID de classificação da doença, que para crianças é o F84. E assim tem várias classificações do transtorno lá dentro do CID. É muito interessante, né? Então vamos consultar esse site, quem tiver mais interesse no assunto, né? E falar em consultar, vamos também aí fazer inscrição no nosso canal, deixar o like, que eu sei que a entrevista, a conversa está muito legal, né? E ativar o sininho para receber avisos, notificações. Toda quinta-feira estamos aqui, né? Então vamos agora às perguntas do público. Olá, meu nome é Alexandra Cardoso, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Meu marido completou 59 anos e o plano de saúde teve um aumento abusivo no valor. O contrato é anual, mas foi antecipado. Isso é legal? Oi, Alexandra, bom dia, tudo bem? Então, conforme a gente vem falando, né, o que que acontece? O reajuste, ele é aplicado anualmente e quando muda a faixa etária também da pessoa, né? No caso do seu marido, ele completou 59 anos. Ao completar 59 anos, ele pode, sim, sofrer, que seria o último reajuste dentro da classificação. E aí ele sofre o reajuste. Lembrando que esse reajuste ele não pode ser superior a 6 vezes o valor da primeira mensalidade quando iniciou no plano, ou 2 vezes 0,5% da faixa dos 49 anos, dos 44 aos 59 anos. Se a operadora respeitou essas regras, logo o contrato, o reajuste ele é válido, tá bom? Dentro do contrato. Olá, eu sou o André, de Curitiba. Eu gostaria de saber, depois de um certo tempo na firma, você acha que tem direito a usar o convênio da empresa depois de um certo tempo, né? Oi, André, bom dia, tudo bem? Então, vamos lá, o seu questionamento, né? Quem pode permanecer no plano, né? Se você pode permanecer ou qualquer outra pessoa pode permanecer no plano após o desligamento da empresa. Qualquer pessoa que contribuir para o plano pode permanecer no plano, desde que você faça junto da demissão ou dentro do prazo, tem um prazo estabelecido, tá? De 30 dias. Você tem que fazer essa opção dentro desse prazo de 30 dias. E aí existem 2 regras para permanecer no plano, né? Como eu não sei se você é aposentado ou não, eu vou comentar as 2. Se você não é aposentado e contribuiu para o plano, você tem direito a permanecer no plano pelo mínimo de 6 meses, limitado a 2 anos. Agora, se você é aposentado e contribuiu para esse plano mais de 10 anos, você tem direito de ficar no plano indefinidamente. Lembrando que a todo momento que você assumir, que você ficar com o plano, se fazer a opção de ficar com o plano, você tem que fazer o quê? Você vai assumir o custo que a operadora, que a sua empresa custeava antes. Então, você assume a totalidade desse custo, tá?
E aí, por exemplo, ele pode ficar independentemente até terminar o prazo ou indefinido. Quando terminar o prazo, ele pode passar para outra operadora? Sim, você pode passar para outra operadora, desde que você faça dentro do prazo, antes do vencimento também, e aí você vai fazer a portabilidade sem carência, tá? Então você pode sim ficar com plano. E eu posso perder esse plano depois, se a empresa, por exemplo, não ter mais funcionário, tirar toda a carteira de funcionários da operadora? Sim. Se a empresa tirar todas as vidas da operadora, você também sai. Mesmo estando com plano, aí tem que fazer a portabilidade para outro plano. Doutora, nesse mesmo tema, né, acho que é interessante, talvez, esclarecer, quando o funcionário ele assume os custos que eram pagos pela empresa, né? Geralmente esses custos são bem menores do que fazer um convênio particular, né? Um plano particular. Isso. Por que que ele é menor? Porque ele está dentro de uma regra de um contrato coletivo, empresarial. E aí ele mantém esse contrato, só que ele assume o custo da empresa. Só que ele continua dentro do contrato coletivo, por isso o custo é menor. E caso esse funcionário morra, então, por exemplo, se o André falecer ou alguém falecer e os dependentes dele quiser ficar com plano, também podem ficar, porque isso está coberto pela operadora, Que eles já eram desde cobertos, que né? faça o pedido. Sempre tem que fazer o pedido. Aí no caso de falecimento tem que fazer o pedido em 30 Em dias 30 dias também. para Ó, meu marido continuar. faleceu, mandar certidão de óbito, tudo. Tenho a vontade, quero permanecer no plano e ficar com o custo. Aí vai tirar a vida dele e manter só os dependentes. Então vamos observar aí, pessoal. Muito interessante esse assunto, né? E acontece bastante, as pessoas têm muita dúvida e a doutora aqui esclareceu bem. Meu nome é Lúcio de Pindamonhangaba. Eu queria saber se existe um prazo máximo para marcação de consulta e o exame nos planos de saúde. Bom dia, Lúcio, tudo bem? Então, tem o prazo máximo para consulta de 7 dias, tá? Para exames, 3 dias. Demais exames de laboratórios, eles também são 10 dias, tá? Para terapias com psicólogo, neuro, essas coisas, são 10 dias úteis, tá? Todos eles são dias úteis, lembrando. A internação eletiva, 21 dias. Internação hospital dia, 10 dias. E para os tratamentos domiciliares oncológicos para câncer via orais, também são 10 dias. Então, muito obrigado, doutora Suiane. Sua Obrigada. presença aqui foi muito esclarecedora, né? E foi um grande prazer contar, né, com o seu conhecimento nessa área. Eu acredito que todos que ouviram, né, participaram até o final, vão sair daqui entendendo tudo sobre o assunto. Mas se quiserem, assim, tirar mais alguma dúvida, qual seria o melhor contato da doutora? Seria o meu Instagram, que é Qual seria? Suiane Coelho. Suiane Coelho, @Suiane Coelho. Isso, @Suiane Certo, então Coelho. qualquer coisa Né? pode conversar Hoje com a aqui doutora. nós só tivemos um bate-papo, né? Não dá para abranger todos os temas, né? Porque eles são bem complexos, né? Então, Mas mas eventualmente a gente pode escolher algum assunto aí e entrar um pouco mais a fundo, né? com Acho que certeza, não com vai faltar certeza. oportunidade. E agradeço o convite. Certo, então esperamos que todos vocês tenham gostado, né? Então vamos aproveitar para fazer a inscrição no canal, quem ainda não se inscreveu, dar o seu like, né? Ativar o sininho e ficamos aqui com mais um podcast, doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. E até a próxima.